Estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo 13.8. Instruções dos Espíritos. Os órfãos. Sejam bem-vindos ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. No vídeo de hoje, estudaremos a mensagem trazida no item 8 do capítulo 13, sobre os órfãos. Bons estudos. Um Espírito Protetor, Paris, 1860. Meus irmãos, amai os órfãos. Se soubesseis o quanto é triste ser só e abandonado, principalmente em tenra idade. Deus permite que existam órfãos, para nos animar a lhes servirmos de pais. Que divina caridade há de ajudar uma criaturinha abandonada, de impedi-la de passar fome e frio, de orientar a sua alma para que ela não se entregue ao vício. Quem estende a mão à criança abandonada agrada a Deus, pois compreende e pratica a sua lei. Pensai também que, frequentemente, a criança socorrida vos foi cara em outra encarnação e, se pudesseis vos lembrar, o que fazeis já não seria caridade, mas dever. Sendo assim, meus amigos, todo ser sofredor é vosso irmão e tem direito à vossa caridade. Não há essa caridade que magoa o coração, não há essa esmola que queima a mão que a recebe, pois as vossas esmolas são, muitas vezes, bem amargas. Quantas vezes elas seriam recusadas se, no casebre, a doença e a privação não os esperassem? Dai delicadamente, acrescentai à boa ação o bem mais precioso de todos, uma boa palavra, um carinho, um sorriso amigo, evitai esse tom de proteção, que revolve a lâmina no coração que sangra, e pensai que, fazendo o bem, trabalhais para o bem alheio e o vosso. Comentários. A caridade é um meio pelo qual Deus exerce sua misericórdia, primeiro para quem a pratica, segundo para quem a recebe, atenuando suas dores. Quem exerce da caridade, aprende a amar. Quem recebe a caridade, aprende a agradecer. E assim as expiações dolorosas se tornam menos sofridas, porque a mão amiga lá está. Por isso o Cristo disse. Ele responderá, eu lhes digo a verdade, quando se recusaram a ajudar o menor destes meus irmãos e irmãs, foi a mim que se recusaram a ajudar. Mateus 25, 45. Porque quando auxiliamos o próximo, estamos aliviando dores, encaminhando o ser que sofre para o amor de Jesus. Um gesto de amor pode mudar uma vida amarga e cheia de dor. Enquanto que aquele que dedica seu tempo para ouvir e prestar socorros aos necessitados, recebe também em dobro, pois aprende a amar, e com isso fica mais fácil vencer as próprias chagas. O órfão e a caridade. Vai o orfãozinho pelo caminho da provação, amargurado, triste, sozinho, sem lar, sem pão, abandonado, extenuado, pede ao Senhor amparo e luz, conforto e paz. A sua dor e o bom Deus manda dos céus a caridade para lenir os sofrimentos da orfandade. E ela trabalha, veste e agasalha os órfãos nus, dá-lhes asilo, o pão e a fé, que aos céus conduz. Depois um dia, com alegria, regressa aos céus, onde a espera a primavera do amor de Deus, para ficar e laborar junto ao Senhor, no eterno asilo, doce e tranquilo, do seu amor. João de Deus. Orfandade. Realmente, não há desamparado diante do Senhor, mas há uma espécie de orfandade que nos convoca em toda parte, a maiores reflexões, quanto ao dever de amparar a vida que nos cerca. Referimo-nos às necessidades múltiplas que nos reclamam o esforço e a tolerância na prática efetiva do bem. Em verdade, será sempre louvável a construção de casas e refúgios, creches e hospitais, onde as crianças sem lar encontrem abrigo e medicação. Todavia, não olvidemos o mundo das criaturas inferiores e das coisas, aparentemente sem importância, que nos rodeia. Aí, vemos quadros inquietantes que efetivamente nos ensombram e afligem. Não é somente o painel escuro do irmão em humanidade, que vagueia sem rumo, a única porta de dor a pedir-nos trabalho assistencial.
É também a terra empobrecida, necessitada de adubo e sementeira vivificante. É a árvore benfeitora, relegada ao abandono. É a fonte intoxicada, que nos solicita proteção e carinho. É a casa desmantelada, rogando atenção e limpeza. É a via pública que nos compete defender e respeitar, pedindo-nos bondade e higiene. É o animal que nos auxilia, endereçado por nossa inconsequência ao cansaço, à sede e à fome, suplicando-nos alimento e repouso. É a ferramenta que sentenciamos à ferrugem e ao esquecimento prejudicial. Há essa orfandade triste, que nos desafia, em todos os setores da luta terrestre, podemos prestar o melhor concurso, o concurso da bondade silenciosa e diligente, que nos trará a resposta do progresso e do bem-estar de todos. Não esquecer que somos responsáveis pela região de serviço que nos sustenta. Não condenes à orfandade os instrumentos de trabalho em que a tua missão na terra se desenvolve. Cuida de assistir aos seres e às coisas do próprio caminho, com os mais elevados sentimentos do coração, e receberás a constante assistência da bondade divina, luz da vida a brilhar perenemente no caminho de todos. Emmanuel. Comentários. A caridade se faz necessária em todos os sentidos da vida, como colocado por Emmanuel. O cuidado com os animais, com as ferramentas, com a sociedade, com a rua, é também meio para exercer a caridade e construir hábitos caridosos, desde cedo, em todos os momentos da vida. Vamos observar uma história de abandono narrada por Hilário Silva. Calvário maternal. Quando Maria Quitéria, viúva e doente, chegou à casa do Dr. Lauro de Melo, tinha o corpo mais morto que vivo. O médico e a senhora, amigos de longo tempo, receberam-na entediados. Trazia Quitéria o semblante deformado. Perdera um dos olhos e o outro se mostrava esbugalhado, a verter uma lágrima que não chegava a cair. O rosto, queimado meses antes por grande porção de vitríolo, impunha-lhe dolorosa feição. Parecia muito mais um monstro em corpo de mulher. Estou quase cega, dizia, humilhada, e, além disso, com o acidente sou hoje inútil. Espantam-se todos. Leio anúncios, pedindo serviçais. Compareço. Entretanto, quando me veem, desanimam. Tento a lavanderia, contudo, dizem que trago moléstia contagiosa. E apresentando Licurgo, o filhinho de 5 anos, falou súplice. Ofereço-lhes o menino. É meu único filho, mas vivemos os dois em fome e penúria. Deninita, a dona da casa, olhou o pequeno com simpatia. Não tinha filhos e dispunha-se a tutelá-lo. O Petis, mal vestido, correspondia-lhe a atenção, com agudeza e inteligência. O garoto será nosso, disse. Mas se vier com papel passado, sem que você faça a renúncia completa, desisto. A lágrima parada no olho doente fez-se mais grossa e o pranto jorrou. Pranto resignado, silencioso. Ainda assim, Maria Quitéria teve forças para acariciar o menino e entregá-lo, assumindo o compromisso de assinar o sacrifício em cartório. O menino Licurgo, agora o moço Licurgo de Melo, pela generosidade do casal que o perfilhara, sempre que vinha de férias encontrava no lar a pobre lavadeira cercando-o de atenções. Não compreendia por que os pais adotivos facultavam a Maria Quitéria liberalidades tão grandes. E somente a força dos bons conselhos em casa lhe suportava os carinhos. Às vezes, noite alta, ao chegar da rua, ouvia passos de leve. Podia esperar. Num minuto, a prestimosa lavadeira vinha trazer-lhe o chocolate que não pedirá. E, sorrindo, zombava de suas poucas letras, exclamando: Você é uma excelente megera. Acostumada a vocabulário restrito, a pobre criatura tartamudeava palavras de reconhecimento e alegria, como se ele houvera dito: Você é uma excelente mamãe. À mesa, servia-lhe quitutes raros em regime de exceção. Ele, porém, não perdia a oportunidade para magoá-la. Se lhe dirigisse qualquer olhar de enternecimento, ao passar distraído, nas proximidades do tanque de lavar, avançava de pronto, a feição de um gato ferido, mergulhando-lhe a cabeça disforme na tina d'água. Quando a via rondando o quarto, batia à porta, colérico. E, quanto podia, buscava os pejorativos mais duros para lançar-lhes em rosto, com sorridente expressão, como se fossem elogios adocicados. Jovem médico e recém-casado,
O Dr. Licurgo de Melo, de parceria com o pai pelo coração, consagrava-se, agora, à arruinada saúde de Deninita, a caminho da morte. E, junto deles, Maria Quitéria, mais cansada, era sombra a mover-se, ajudando calada. Vigílias. Dificuldades. Rosana, a esposa jovem, mantinha-se à distância, no governo doméstico. Depois de muitos dias e noites esfalfantes, a doente cerrou os olhos do corpo para não mais abri-los. Inconsolável, o viúvo aceitou o alvitre de parentes bondosos, decidindo-se por alguns meses no campo. Maria Quitéria, abandonada agora aos caprichos dos donos mais moços da casa, passou a sofrer rude trato. Nem mesmo a memória de Deninita, por ela invocada nos momentos difíceis, foi sequer respeitada. Dr. Licurgo e Rosana, partilhando por ela a mesma antipatia gratuita, submeteram-na a insuportáveis humilhações. Velhos sapatos no fogo. Roupa humilde subtraída à velha canastra para servir como esfregão na limpeza dos pisos. Comida escassa. E, por fim, a expulsão. Entretanto, nunca se encorajava a sair, ainda mesmo sob ameaças. Tantas lhe foram, porém, as dores e as privações, que um dia não mais se ergueu. Agora é levá-la à força para o hospital, dissera Rosana, dominadora, que Licurgo, com toda a facilidade, desterrou-a para uma sessão de indigentes, descartando-se, enfim. Atendendo à oração de 2 estudantes de medicina, dedicados à assistência cristã, conhecemos Maria Quitéria, em seu leito de angústia. A cirrose do fígado agravava-se pouco a pouco. Nada conseguia deter a esclerose retrátil, agora irreversível. Visitamos, assim, a casa principesca do filho que a conhecia, desconhecendo-a. E vimos a volta do Dr. Lauro de Melo ao antigo solar em que fora feliz. Era noite. Depois do chá, com saborosos confeitos, perguntou pela serviçal, ao que Rosana informou, displicente. Afinal de contas, Dr. Lauro, Maria Quitéria era um trambolho difícil de conservar. O velho médico ouviu todo o relatório, carregando o senho, e, depois, tomando corajosamente a palavra, explicou-lhes a verdade total. A pedido da própria Maria Quitéria, a esposa desencarnada e ele se abstiveram de dar-lhes a conhecer a realidade. Ela temia fazer o filho infeliz, diante da aversão que sua presença sempre lhe causava. E, por fim, ele, que conhecia agora os segredos do sofrimento moral, ante a saudade constante da companheira, chorou intensivamente, ao contar que fora o próprio Licurgo, quando o menino de 4 anos, quem lhe despejara no rosto um vidro de ácido sulfúrico. O pai, operário simples de uma grande oficina, possuía o corrosivo em casa, como material de serviço. Na noite seguinte ao dia dos funerais dele, enquanto a infortunada viúva dormia, Licurgo, na inconsciência infantil, entornara-lhe o ácido na face. Maria Quitéria sofrerá terrivelmente, mas escapara, embora conservando o monstruoso semblante. Licurgo chorava, abraçado à esposa, igualmente banhada em pranto. Na mesma noite, demandaram à enfermaria, que se abriu facilmente, extra ordens, ante as 2 patentes médicas. Entre leitos anônimos, Maria Quitéria agonizava. Dr. Lauro tomou-lhe o pulso e abanou a cabeça. Era tarde. Licurgo e Rosana ajoelharam ao pé da cama. Mamãe! Mamãe! Gritou ele, chorando, por que não me disse tudo? A enferma, nas raias da morte, identificando as visitas, cobrou ânimo e contemplou, enternecida. Daria tudo para erguer a mão quase fria e afagar-lhe a cabeça, mas não pôde. Licurgo, porém, viu que aquele inesquecível olhar o reconhecera e pediu. Mamãe, minha mãe, perdoe-me, perdoe-me. Ela, reunindo todas as forças e como se nunca tivesse razões para perdoar, simplesmente falou. Deus te abençoe, meu filho. E, passeando a triste expressão do olho semi-morto pelo aposento, disse ainda. Meu filho, leve-me para casa. Entretanto, não mais voltou. Ao calor do abraço filial, encharcado de lágrimas, dormiu, e veio ter conosco. A morte, qual humanitária cirurgiã, refizera-lhe o rosto. E dormindo em nossos braços, na viagem para a vida melhor, guardava a expressão serena de um anjo. Hilário Silva. Comentários. Nessa história,
observamos que por descaso de Licurgo, sua mãe ficou doente e com aparência terrível. E num momento de desespero e fome, sua mãe Maria Quitéria conseguiu que adotassem seu filho e a aceitassem como serva do lar. Licurgo cresceu acreditando que sua mãe era simples serva doméstica, cresceu detestando-a e humilhando-a pela aparência, sem perceber que estava machucando o coração da pobre mãezinha que deu tudo de si para assegurar um futuro ao seu filho. Licurgo no leito de morte de sua mãe percebe e conhece toda a história, chorando e implorando por perdão, e sua mãe como nobre cristão o perdoa e abençoa. Licurgo deixou sua mãe órfã quando deixou de amá-la, a cada momento de desrespeito e humilhação. Virou médico e teve oportunidade de auxiliar a doente, mas sem saber que era sua mãe, não teve o mínimo de interesse e respeito pela mulher, abandonando-a mais de uma vez. Utilizemos desta história para policiar nossas atitudes, e quando a oportunidade surgir, em vez de abandonar o infeliz que pede socorro, estendamos a mão acolhedora e cristã, pois todo aquele que sofre e chora, é também um órfão do amor. Cabe a nós todos, inspirados pelo amor de Jesus, usar da caridade, para tirar da orfandade o sofredor. Base bibliográfica. O Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec, capítulo 13, item 8. Mateus 25, 45. Chico Xavier, o primeiro livro, Autores Diversos, capítulo 36, O órfão e a caridade. Fonte de Paz, Autores Diversos, capítulo 10, Orfandade. A Vida escreve, Hilário Silva, F.C. Xavier Avaldo Vieira, segunda parte, capítulo 16, Calvário Maternal.